Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência de uso da Mi Band da Xiaomi. E o que é a Mi Band? É uma Smart Band, como se chama, ou uma pulseira inteligente, que basicamente se constitui de uma peça de borracha, a pulseira em si, com um módulo Bluetooth, isso aqui que a gente encaixa nela, que tem um sensor de movimentos nele, um acelerômetro. E para que é que serve esse negócio? Bom, para 4 coisas. Primeiro, ela monitora seus passos. Através do sensor de movimento, ela vai vendo o seu deslocamento e aí diz quantos passos você deu durante o dia. Segundo, ela monitora o seu sono. De mesma forma, a partir da sua movimentação ou não movimentação, ela diz se você está em sono leve, se você está em sono pesado e esse tipo de coisa. Terceiro, ela serve para desbloquear o seu dispositivo Android sem que você precise digitar a senha. Isso mesmo, através do pareamento Bluetooth, o seu smartphone vai perceber que você está com a Mi Band, que você é você, e aí ele destrava sem que você precise ficar colocando o padrão toda hora. E quarto, ela serve como um despertador de pulso. Quer dizer, ela tem um vibradorzinho dentro, e aí o seu pulso vai vibrar e você vai acordar, por exemplo, sem precisar ouvir o maligno som do despertador. Para essas 4 coisas. E aí ela armazena esses dados no próprio módulo Bluetooth. Depois, quando você abre o aplicativo Mi Fit no Android, ele vai sincronizar os dados e você vai poder visualizar melhor. Para que isso funcione, claro, você tem que ter o dispositivo com Android pelo menos 4.4 KitKat, além de Bluetooth no mínimo no padrão 4.0. Agora, sabe o que é mais curioso? É que a Xiaomi tem feito a propaganda da Mi Band basicamente a partir das 2 primeiras funções, ou seja, contador de passos e monitorador de sono. Mas no meu uso diário, o que tem sido mais importante são justamente as 2 últimas funções, quer dizer, o desbloqueador de celular e o despertador. Eu tenho visto análises da Mi Band falando pra caramba do desempenho dela ao contar os seus passos em uma série de exercícios, se você fizer uma flexão assim, preso em um equipamento, se você correr, se você fizer isso, se você fizer aquilo. E beleza, isso é muito válido, até porque talvez seja o propósito principal de algumas pessoas. Mas galera, vamos ser sinceros aqui. É um equipamento muito simples isso aqui. O que é que faz um acelerômetro? Ele detecta o seu deslocamento, a aceleração do seu movimento e aí ele dá uma estimativa de passos. A estimativa é mais ou menos precisa? Sim, mas não dá para dizer que ela é perfeita. E aí, para uma série de coisas, ela não vai ser exatamente o reflexo mais perfeito da realidade. Vai ter, por exemplo, alguns movimentos que você faz envolvendo até passos, às vezes, que ele não vai detectar, o acelerômetro. E também algumas coisas que não são passos, ele acaba detectando como sendo também. Isso pode acontecer muitas vezes. O principal mesmo é que a Xiaomi tem mencionado bastante aquele bordão "cada passo conta" para Mi Band. E eu acho que ele tem 2 lados. Se por um lado ele pode mesmo fazer com que as pessoas queiram andar mais para poder bater as metas na Mi Band, você sincroniza o aplicativo e coloca lá uma determinada meta de passos diários e aí ela vai acendendo as luzinhas 1, 2 ou 3 para dizer qual a sua progressão nessa meta. Isso pode ser bom porque pode forçar as pessoas a fazerem exercícios, mas por outro lado também pode ser um pouco enganoso, porque pode fazer com que o nego ache que está fazendo um exercício danado, caminhando de casa até a padaria, sendo que na verdade para o propósito dele, exercício mesmo seria correr ou pelo menos andar em uma determinada velocidade para que a frequência cardíaca esteja condizente com a perda de peso que ele quer atingir. Sabe, eu estou falando talvez muito complexo aqui, mas às vezes o que eu quero dizer é que o exercício que você acha que está fazendo na progressão da Mi Band não é exatamente aquilo que você precisa. Claro, mais uma vez, ela dá estimativas. O que eu quero falar aqui é que deve-se relativizar um pouco essa efetividade dos dados que ela passa, porque às vezes não significa que você está fazendo o exercício. Certo, a segunda função mais propagada é o monitoramento de sono que a Mi Band faz. Como é que isso funciona? De forma parecida, ela tem um acelerômetro, um sensor de movimentos, então, em determinada hora da noite, quando você deita e fica um bom tempo sem se movimentar, ela vai supor que você está dormindo. E naqueles horários em que você está imóvel mesmo, vamos falar desse modo, ela vai supor que você está em sono profundo e aí vai agregando essas informações para depois sincronizar no aplicativo. Assim como o contador de passos, isso de modo geral, de modo grosseiro, funciona relativamente bem. Mas também existem ocasiões em que vai falhar. Por exemplo, essa semana eu entreguei um projeto em que eu estava me afogando há muito tempo. Cheguei em casa de dia e teria o resto da tarde livre. O que foi que eu fiz? Dormi no meio da tarde. E percebi depois que, sincronizando as informações da Mi Band no aplicativo,
ela meio que não considerou todo esse tempo como se eu estivesse dormindo. O tempo que ela realmente considera como sono é aquele horário em que você vai dormir à noite. Eu, inclusive, já vi relato de uma pessoa no Facebook da Xiaomi dizendo: pô, eu trabalho justamente durante a noite, de dia eu durmo bastante e tô tendo problemas porque a minha Mi Band não está detectando sono nesses intervalos de tempo aí. É uma coisa que talvez possa ser fixada com uma atualização de software, mas, mais uma vez, a gente tem que mencionar aqui, quer dizer, o monitoramento de sono tem lá suas limitações também. Já as duas outras funções que são menos propagadas, elas são justamente as que eu estou curtindo utilizar mais no cotidiano. A primeira delas é destravar o telefone sem precisar digitar o padrão na tela do Android. E eu ficava me perguntando se isso aconteceria de forma rápida o suficiente para que eu não quisesse simplesmente colocar o padrão, fosse mais rápido e tal. Pelo menos com o Redmi 2 Pro, que é um telefone da Xiaomi, então é bom que funcione bem, né? Tá funcionando bem mesmo. Ela destrava o telefone de forma tão rápida que no dia a dia eu às vezes nem lembro que ele tá com senha. Aparece o Vzinho lá de que foi destravado e beleza. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Aqui tá a pulseira, aqui tá o Redmi 2 Pro. Vamos ver se dá para vocês enxergarem a tela, ó. Desbloqueou, né? Agora eu vou deixar aqui bloqueado e vou afastar, ó. Vamos ver se dá para ver aqui. Se eu aproximar, ele desbloqueia, tá vendo? Ó. O padrão tá aparecendo aqui porque a pulseira tá longe. Agora quando eu aproximo a pulseira, desbloqueou, tá vendo? Isso é bom por quê? Porque significa que se você deixar seu telefone em cima da mesa e for ao banheiro, ninguém vai conseguir desbloqueá-lo porque o Bluetooth está pareado, né? Então é muito interessante. Ela considera uma distância mais ou menos de você estar desbloqueando o telefone com o seu celular no braço aqui, né? Então se você tiver com o telefone aqui e destravar assim, ou então estiver destravando com a mão que está próxima da Mi Band, vai funcionar também. Agora, se você já afastar demais o braço, ou seja, se não for você, né, porque você pode simplesmente estar próximo, se não for você, ela não vai desbloquear na maior parte do tempo, o que eu achei muito legal. Eu diria que de 100 vezes que eu destravo durante o dia, só em umas 2 o celular está próximo da Mi Band e não funciona. Então, quer dizer, é realmente uma taxa de acerto muito boa. Eu estou curtindo muito utilizar essa função de destrave do celular com a Mi Band. Algumas pessoas têm dito que com o Android 6.0 Marshmallow, essa função não está funcionando muito bem. E é realmente uma possibilidade, né? Embora eu já tenha lido outras também dizendo que com o 5.0 Lollipop funciona muito bem. Com telefones de outras empresas, realmente eu não duvido que pode dar problemas com um ou com o outro. É uma coisa que você vai ter que testar. Inclusive, tem pessoas dizendo que utilizam a Mi Band com o Windows Phone através de aplicativos de terceiros ou no iPhone, mas aí a funcionalidade fica limitada. Por exemplo, ela só vai contar os passos e monitorar o sono, não vai destravar a tela, que, como eu estou dizendo, é uma coisa que eu gosto bastante. Você realmente tem que observar se isso vai funcionar bem com o seu aparelho específico. Mas enfim, eu estou falando da minha experiência, ela tem sido com o Redmi 2 Pro e isso funciona muito bem. A última função que eu falei que também estava usando bastante, é o despertador. Isso é muito interessante, porque você entra aqui no aplicativo, ó, vocês viram que ela já também desbloqueia muito rápido, você entra no aplicativo Mi Fit e coloca para te despertar um alarme comum. E aí você seleciona a opção de a Mi Band vibrar 30 minutos antes de o alarme tocar. E isso é muito bom, porque ela tem conseguido me acordar, a vibração é feita em uma intensidade que é suficiente para me acordar. Se você tem um som de pedra, talvez não funcione, mas enfim, só vai ser verificado isso no próprio teste. E aí pronto, eu acordo, já vou acordando aos poucos, antes do alarme tocar eu geralmente estou desligando aqui, pronto, não preciso ouvir aquele som maligno. É realmente uma coisa que eu estou curtindo bastante. Vamos ficar de olho aí o que é que vai acontecer nas próximas atualizações. Uma coisa em relação à pulseira, positiva inclusive, é que ela é confortável. Eu sou uma pessoa que se incomoda bastante com coisas no braço, não tenho costume de utilizar relógio, por isso eu ficava me perguntando se deveria ou não comprar um smartwatch, porque eu não tenho costume de utilizar relógio, coisas no braço. E a borracha dela tem sido bem tranquila para mim. Se eu tivesse que fazer um balanço geral sobre o uso da Mi Band, principalmente agora que eu mencionei smartwatches, né, eu aproveitaria o bonde e diria o seguinte: se tem gente que diz que no uso de smartwatches você não pode ficar se preocupando em dar inputs nele toda hora e ficar mexendo como se fosse um telefone, você tem que esquecer um pouco e olhar as notificações, configurar uma ou outra coisinha. Com uma Smart Band, isso é mais marcante ainda. Você tem que esquecer que ela está no braço. E felizmente, devido ao conforto da pulseira de borracha da Mi Band, como eu mencionei, eu tenho conseguido esquecê-la. E isso é legal. Só uma hora ou outra no dia que eu dou uma ajeitada aqui e tal. Ela tem muitos níveis aqui para você colocar, de braços mais finos aos mais grossos.
E claro, eu tenho que deixar a observação que muito disso que eu falei, de limitações do uso de um Smart Band, não diz respeito só à Mi Band, como eu falei, é da categoria como um todo. Mas, de todo modo, mesmo não utilizando o contador de passos tanto, né, mesmo não me empolgando tanto com o monitoramento de sono, até porque eu não sei o que fazer com essa informação, eu tenho curtido utilizá-la. O destrave da tela realmente é uma coisa, coloquei perto, destravou. O destrave da tela realmente é uma coisa que está me ajudando bastante, e só isso para mim já vale. Tem gente, inclusive, que não utiliza a Mi Band no braço, compra um pingentezinho, você coloca ele aqui e aí vai destravar do mesmo jeito também. É isso, por 100 conto eu acho que vale a pena sim. No Brasil é tudo tão caro, né? Eu acho que esse é um valor bem justo, apesar de lá fora ser vendida bem mais barata. Vamos ver aí se vai rolar algum tipo de atualização ou se a gente vai ter que esperar por outras versões da pulseira para mais funcionalidades com mais aplicativos. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, cliquem aí em gostei embaixo do vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais, sigo mesmo, eu geralmente digo isso, eu acho que ninguém me presta mais atenção. Sigam-me aí no Twitter, no Facebook, que estão aparecendo na tela nesse exato momento, porque aí vocês ficam sabendo das coisas que eu vou fazendo e falando ao longo do dia. E hoje eu vou ficando por aqui. Um abração, falou!